Fala galera, beleza? Aqui Luiz Biólogo. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo de saúde, tá? Mais um vídeo de saúde aí. Já faz tempo que eu não publico um vídeo de saúde, né? Tenho publicado muito vídeo de biologia, mas meu canal para quem ainda não sabe também é de saúde, tá? Então hoje nesse vídeo de saúde hoje eu quero falar para vocês sobre a síndrome da montanha russa. Sim, existe uma síndrome que se chama montanha russa, né? Assim como eu falei para vocês de uma outra síndrome aí também que tem um nome engraçado, que é a síndrome da bola de boliche. Já está aí no canal se você não viu. Então hoje eu vou falar sobre a síndrome da montanha russa, que aliás é uma coisa que eu não aconselho ninguém a andar, tá? Não aconselho ninguém a andar a brincar andar de montanha russa, tá? Porque o cérebro, ele não está preparado para esse movimento de sobe e desce lá da montanha russa, tá? Nosso cérebro não está preparado para isso. Esse movimento de sobe e desce da montanha russa faz ocorrer uma lesão na célula túrcica que nós temos aqui na cabeça, tá? E crianças que vão muito nessas montanhas russas aí, já foi feito até um estudo, né? Que após elas passarem férias lá andando em montanha russa, quando elas voltam para a escola, elas têm dificuldade de aprendizagem, né? Por causa da lesão da célula túrcica. As notas ficam muito mais baixas do que no semestre anterior, quando elas não andaram em montanha russa nas férias, tá? Mas a síndrome da montanha russa é outra história, tá? Tem a ver com a nossa alimentação, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o açúcar, ó. Quando você ingere açúcar, não importa de qual forma você está ingerindo esse açúcar aí, tá? Se é puro ou nos alimentos aí que você come. Quando você ingere açúcar, imediatamente teu pâncreas, ele produz insulina, tá? Imediatamente. Você botou açúcar aqui, ó, na pontinha da língua, o teu pâncreas lá já começa a produzir insulina para poder metabolizar esse açúcar, tá? Para poder jogar esse açúcar dentro da tua célula e ele ser metabolizado. Mas deixa eu fazer uma analogia sobre isso aí agora, tá? Imediatamente quando você come açúcar, esse açúcar já cai direto no seu sangue em forma de glicemia, tá? E o açúcar é o maior estimulante que existe no mundo para o pâncreas produzir insulina, tá? O maior estimulante. Tá, então vamos à analogia que eu ia falar para vocês, ó. Imaginamos que eu tenho um revólver e quero dar um tiro. Tudo que eu tenho que fazer para dar um tiro é fazer isso aqui, ó. Apertar o gatilho. Apertei, dei um tiro. Agora eu quero dar 2 tiros. Aperto 2 vezes. 1, 2. Dei 2 tiros, né? Apertei o gatilho 2 vezes, 2 tiros. Então agora, imaginamos que eu tenho uma metralhadora que dispara 150 tiros por minuto, ou por segundo, sei lá. E eu quero dar apenas um tiro com essa metralhadora. Não tem como. Mal eu roço o dedo aqui, ó, e ela dispara uns 18 tiros, tá? Não tem como dar só um tiro. Ó, a metralhadora dá 150 tiros por segundo, por minuto. Tu quer dar um tiro, não tem como, porque só de roçar o dedo aqui, ó, dá um toquezinho no gatilho, ela já dispara 18 tiros. Imaginamos isso, tá? E então o pâncreas, né? O pâncreas, ele é mais uma metralhadora do que um revólver. Vocês estão entendendo? O pâncreas, ele é mais uma metralhadora do que um revólver. Então, quando você ingere açúcar, por exemplo, né? O seu pâncreas lá, ele libera, quando a sua glicemia aumenta no sangue, o seu pâncreas ele libera uma quantidade de insulina muito maior do que a quantidade aí da glicemia que aumentou lá no seu sangue. E quando acontece isso, toda essa insulina que o pâncreas produz lá, que é muito maior do que a glicemia, do que você ingeriu ali, a sua glicemia, ela imediatamente cai na hora. Sua glicemia que estava lá aumentada no sangue, ela cai imediatamente na hora. Por isso que se chama síndrome da montanha russa. Você ingeriu algo doce, algo muito doce lá, sua glicemia aumentou, e imediatamente todos aqueles hormônios lá que seu pâncreas produziu, que
para derrubar lá a sua glicemia, vão lá e derrubam ela imediatamente, tá? Então, por isso que se chama síndrome da montanha russa. Tá? Daí qual o problema disso? Na maioria das vezes é assim, a insulina, ela sempre sobe muito, ela sempre é disparada muito mais do que a glicemia, tá? Então, qual o problema disso? O problema disso daí é que nesse momento daí você vai ter uma hipoglicemia, tá? Você vai ter uma hipoglicemia por causa disso aí, tá? Daí então você tem um momento de euforia, né, na hiperglicemia lá, e um momento de depressão, né, um momento de depressão na hipoglicemia. Né, uma hipoglicemia, porque a insulina, como eu falei, ela é uma metralhadora, daí ela passou e derrubou completamente a tua glicemia no sangue, tá? Tá, então você tem um momento de euforia e um momento de depressão. Um momento de euforia, um momento de depressão. Euforia, depressão. Euforia, depressão. Tá, então agora você entendeu por que montanha russa, né? Síndrome da montanha russa. E isso afeta toda a nossa saúde, afeta completamente a nossa saúde, essa síndrome aí da montanha russa, tá? Completamente a nossa saúde. Daí quando a insulina sobe e a glicemia sobe e a insulina dispara na frente, né, e derruba toda essa glicemia, dando em você uma hipoglicemia, isso daí faz o seu corpo liberar cortisol. O cortisol começa a subir, o glucagon começa a subir, o hormônio do crescimento começa a subir. Daí então, como o cortisol, principalmente, ele começa a subir por causa disso aí, daí você agora fica estressado, né? Você ficou estressado e não sabe por quê. Foi por causa do açúcar, tá? Olha que interessante, o açúcar deixou você estressado e você nem faz ideia que o que te deixa estressado, o que te deixou estressado foi o açúcar. Porque o açúcar, depois que ele baixa no sangue, por causa lá dos hormônios que vão fazer ele baixar, esse processo aí faz o cortisol subir. O cortisol, ele faz você ficar o quê? Faz você ficar estressado, tá? E daí então, a insulina vai lá, baixa seu açúcar completamente no sangue, tá? Você entra em hipoglicemia, e entrando em hipoglicemia você vai querer açúcar de novo, vai bater uma vontade louca de comer açúcar novamente. Você vai lá, come mais açúcar, mais doces lá, né, coisas açucaradas, e todo o processo se repete novamente. Você vai lá, come açúcar, entra em hiperglicemia, sua insulina vai lá, baixa o açúcar, você entra novamente em hipoglicemia, te dá uma vontade louca de novo de comer açúcar, e você vai lá, come mais açúcar, e fica repetindo esse processo várias vezes, causando aí a síndrome da montanha russa, tá? E o resultado disso é o quê? Isso daí no final resulta em diabetes. Diabetes, sabe por quê? Porque seu pâncreas, ele chega uma hora que seu pâncreas ele entra em exaustão. O nosso pâncreas, ele tem um limite ali que ele aguenta de produção de insulina. Se você faz o teu pâncreas ficar produzindo insulina muitas vezes aí durante o dia, chega uma hora que o seu pâncreas não aguenta mais produzir insulina, ele cansa. Nosso pâncreas ele entra em exaustão de tanto produzir insulina. Você come muito açúcar, você está fadigando o teu pâncreas. Ele vai chegar uma hora que ele não vai aguentar produzir tanta insulina. Daí, quando ele cansa de produzir insulina, o que acontece? Você vai lá, come um doce, e agora ele não consegue mais produzir insulina ao nível da sua glicemia, que aumentou lá, tá? Ele não consegue mais, não chega mais. Ele consegue produzir muito pouquinho insulina lá porque ele ficou exausto, ficou cansado. Daí sua glicemia, ela fica lá nas alturas, e se passar, tem um número que a glicemia pode chegar até no máximo 140, tá? Passou de 140, acontece diabetes, tá? Daí então, a sua glicemia no sangue, ela passa de 140, porque o seu pâncreas não tem mais força de produzir insulina para ir lá derrubar ela, e daí acontece diabetes, porque você deixou seu pâncreas aí na exaustão, portanto, por comer tanto açúcar, tá? Então, um jeito de você medir isso daí é vendo na urina.
o sangue ele segura até 140 miligramas por decilitro. Passou de 140, começa a vazar para os rins e daí começa a sair na urina, tá bom? Né, lá nas épocas bem antigas, lá não existia banheiro, eram lugares chamados, os banheiros eram locais chamados eram coisas lá chamadas urinol, tá? E a pessoa urinava lá nos urinol e no dia seguinte a pessoa que era diabética tava lá um monte de formiga em cima da urina da pessoa que era diabética, porque a urina dela tava doce, tá? E as formigas amam açúcar, né? E aí foi assim que nasceu essa ideia do que estava acontecendo. Então, para concluir, pessoal, esse negócio é o seguinte, ó. Quanto menos docinhos, quanto menos coisinhas doces você ficar colocando na sua boca durante o dia, tá? Menos síndrome aí da montanha-russa você vai ter aí no seu corpo, tá? Na sua saúde. Você sabia que até mesmo uma bala, uma simples balinha que você coma aí no dia, pode deixar você diabético? Sim, uma balinha que parece uma coisinha totalmente inocente, um chiclete, uma balinha que você fica chupando aí, ó, durante o dia, vai causar a síndrome da montanha-russa em você. E você pode ficar diabético só porque chupou uma bala. Acredita nisso? Pois é. Então, acho que é isso aí, pessoal. Valeu? Se gostou, deixa o likezinho aí. E até a próxima. Eu fui.